Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, igreja. Aí, agora sim, né? Hoje nós já fomos abençoados logo de manhã, né? Pela nossa alvorada de oração. Acho que muitos dos irmãos que aqui estão agora estiveram. E somos muito gratos que o Senhor esteve nessa reunião. O Senhor esteve agora no grupo de louvor. Obrigado aí pela... Cadê a Kátia? Está ali. Doutora, obrigado. É você mesmo. Você mesmo, obrigado. E a equipe, claro, né? O pessoal que toma conta do som. Muito obrigado, porque... são trabalhos que são pequenos, ou todos os dias, ou toda semana, e um trabalho que vira rotina é mais difícil. Quando é uma vez que você vai falar e aquilo é uma festa, né? Agora imagina você toda semana ter que treinar, tem que buscar, tem que falar. Isso é mais difícil. Então, muito obrigado. Hoje eu vou falar sobre um tema que é sobre a Arca de Noé. Aqui fica uma pergunta. Eu já vou fazer a pergunta e gostaria que vocês, durante a minha exposição, durante a fala, vocês pensassem: a Arca de Noé e a sua igreja, ou a Arca de Noé é a sua igreja? Então, é uma pergunta que eu estou fazendo, ou estou colocando aí para vocês terem ou tirarem as suas conclusões nesse tempo. Se a gente for ver toda a história de Noé, a gente vai ter que ler Gênesis capítulo 6, 7, 8, e claro, fica prolongado. Eu vou pedir para que vocês leiam em suas casas. Eu vou só pensar algumas coisas aqui desse texto. Essa reflexão de hoje, ela é mais ou menos um release de uma pregação que eu vi há alguns tempos atrás. Eu achei muito interessante. É um pastor da Bahia, chamado Flávio Borges. Não sei se um dia ele vai ouvir que eu estou falando, mas como se diz, de graça recebeste, de graça dai. Eu vou fazer um resumo aqui do que foi essa história de Noé. Então, vamos assim voltar no tempo. Noé foi uma pessoa que Deus viu no coração dele que era uma pessoa muito boa, temente a Deus. E Deus estava vendo que o mundo estava caminhando por um caminho que não era agradável. Havia coisas terríveis, pessoas mudando o coração, mudando o objetivo de vida. E Deus ficou extremamente magoado com aquilo que ele tinha feito. E ele disse: eu vou destruir tudo que eu fiz. Se a gente fizer aí uma analogia do tempo e hoje, nós vamos lembrar que hoje também nós estamos vivendo um tempo meio estranho, não é? A gente vê rumores de guerra e guerra. A gente ouve falar de matanças, crianças, idosos, pessoas que são destruídas e famílias que são destruídas assim, do nada, vamos dizer assim. A gente também saiu agora ou estamos saindo ainda, de um tempo difícil que foi essa pandemia. 2 anos nós ficamos passando por isso.
Então, se a gente for pensar, nós estamos também vivendo um tempo, não digo semelhante àquilo que Noé, no tempo de Noé, mas era meio parecido. E um dia, já Deus tomado da sua decisão, mas ele diz, ele viu em Noé, apesar da maldade do mundo, uma pessoa que poderia então continuar. Então ele, vamos dizer, ele falou, eu vou continuar, mas vou destruir tudo aquilo que está corrompido na terra. Então, eu vou pedir, não sei se dá para projetar, Gênesis 6, 5 a 8, e eu vou fazer a leitura. Se os irmãos tiverem a Bíblia, leiam, abram, Gênesis 6, 5 a 8. Diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Mais ou menos é o que nós passamos hoje, não é isso? Corrupção, maldade. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Está escrito em Gênesis 6, 5, 8. São tempos semelhantes? Fica aí a pergunta para vocês pensarem. Então, Deus então chamou a Noé, falou: Noé, eu vi graça em você, e você eu vou poupar. Só que você vai construir uma arca. O que é uma arca? A gente pensa que a arca é como se fosse um barco, né? Um navio grande. Mas a arca não é um navio grande, nem um barco. Se vocês forem ver na definição do que é arca, arca é a definição de uma caixa de proteção. A palavra vem de arcere, que quer dizer guardar, manter sob vigilância. Então, o que Deus queria é que essas pessoas ficassem guardadas dentro dessa caixa. Então, não era um barco, não era um navio, muito menos um transatlântico. Por quê? Num barco ou num navio, você tem leme. Você tem leme, que é aquilo que dá a direção. Então, quando você vai falar, olha, eu quero chegar em tal lugar, você direciona o leme, e tem velas, tem remo. Então, você tem o seu caminho, mas a arca não. A arca era uma caixa grande, e que você ia ficar lá dentro. Quem que ia dirigir? Deus. O Espírito de Deus iria dirigir. Não era o homem, não era Noé que ia falar, olha, eu vou para lá, vou para cá, não. E ele disse a Noé: você vai construir esta arca. Bom, e disse mais: e você vai colocar 7 pares dos animais, das aves, dos répteis, que não sejam imundos. Essa definição de imundos na Bíblia é relativo a, por exemplo, animais que não ruminavam. Esses eram imundos. Animais que ruminavam e tinham o casco fendido eram considerados limpos, puros. Animais que rastejavam eram considerados imundos. Então ele disse:
7 pares daqueles que são puros e um casal daqueles que são imundos. De tudo, mamífero, réptil, animal rastejante, aves. Então, Noé teve aí uma responsabilidade grande, né? Deus disse: você vai construir essa arca, essa caixa, e eu vou dar todos os parâmetros que ele tem que ter. Aí fica aquela pergunta, né? O homem gosta de saber, quem que fez essa arca? Será que foi Noé sozinho? Será que foi Noé e seus filhos? Não está bem esclarecido, mas que Noé foi um dos responsáveis, isso está bem claro. Quanto tempo demorou para construir isso? Então Deus falou: olha, Noé, você vai fazer a arca dessa maneira. Está escrito em Gênesis 6, 15 a 16. E desta maneira a farás: 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura. Vai ter uma altura de 30 côvados. Farás na arca uma janela de 1 côvado. Eu vou daqui a pouco explicar melhor o que quer dizer isso. E a porta da arca porás ao seu lado, é onde vão entrar todos os animais e as pessoas. Fará-lhes andares, 1º, 2º e 3º andar. Esse era a caixa gigante que Noé tinha que fazer. Diz a Bíblia que Noé tinha 500 anos quando teve os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E tinha 600 anos quando ele entrou nessa arca. Então foi nesse período, entre 500 e 600 anos, que Noé ouviu a palavra, construiu essa arca. Não sei se os filhos dele provavelmente ajudaram também, Sem, Cã e Jafé, mas não está claro nas Escrituras. Bom, então vamos lá. O que é um côvado? Se vocês forem medir um côvado, da ponta do 3º dedo até o cotovelo. Essa distância equivale a um côvado. Mas aí um côvado então vai depender do tamanho da pessoa. Se a pessoa é grande, o côvado dele vai ser maior. Se eu sou pequenininho, meu côvado vai ser menor. Então vamos supor, disse que um côvado media entre 46 a 53 centímetros, dependendo da referência. Se a gente colocar como 50 centímetros o côvado, então essa arca vai ter, de 300 côvados, vai ser então 150 metros. Então vamos imaginar, 150 metros de comprimento. Essa igreja aqui, dali onde tem a porta de vidro até o fundo ali na quadra, dá mais ou menos, isso aí quem sabe direito é o Hugo, né? Mas eu vou mais ou menos dar as medidas, 25 a 30 metros. Então, essa arca tinha um comprimento de 5 a 6 vezes esse tamanho do vidro até o fundão aqui. A largura, diz aqui, a sua largura é de 50 côvados, ou seja, se eu falar que o côvado tem 50 centímetros, são 25 metros. Essa largura que vocês estão aqui dá mais ou menos 10, 12 metros. A frente de toda a igreja dá 25 metros. Então, se você imaginar toda a parede, de lá até onde é os I6 lá, é mais ou menos a largura dessa arca. Então, imagine, 5 vezes o comprimento, 25 de largura,
E tinha a altura de 30 côvados, que é 15 metros. Daqui a ali, eu acho que dá uns 12 metros. É isso, Hugo, você que é... é mais ou menos, vamos supor isso, seria um pouco mais alto. Agora vamos dividir, primeiro andar, segundo andar e terceiro andar. Isso tudo tinha que ser fechado. Não é que nem no navio, que está cheio de janelinha, ar-condicionado, não. Tudo fechado. Ele falou, olha, nesse negócio, nessa caixa que você vai fazer, que é de madeira, e tinha que ser de madeira do cipreste. Era uma madeira que eles tinham muito na ocasião. Falou, é com essa madeira, você vai... Devia ser encaixe, né? Eu não sei como é que foi feito isso. Ele encaixou todas as madeiras, imagina um negócio desse tamanho. E vai passar o betume, que é um derivado do petróleo, que ele é, além de servir como elemento de junção, ele fecha, ele veda. Então essa caixa ia ser toda vedada de betume. Betume é petróleo e ele exala um cheiro também, né? Não é um cheiro... É um cheiro de petróleo, que tem uns que acham que é bom, outros acham que é horrível. Eu, pessoalmente, não acho legal. Bom, só que essa caixa tinha um detalhe. Ela tinha uma porta grande, que ia entrar os animais, e uma janelinha lá no teto. Só uma janela, diz aqui, de um côvado, um quadrado, de 50 centímetros. É só isso que ia ter. Então, vão imaginando aí como que foi isso daí, como que era essa caixa. Daí, dizem os que fazem cálculos e gostam de fazer as suposições, que essa caixa, então, se você colocar dentro d'água, ela teria uma capacidade de levar 20 mil toneladas. Não é 20 toneladas, é 20 mil toneladas. É um negócio que dá para segurar bastante, né? Era grande sim. E dizem que ela teria capacidade de 522 vagões de carga. Imagina esse vagão que carrega a carga, 522. Está ali, ó. Cada vagão, se a gente for fazer os cálculos, quem gosta de cálculo, aí, os engenheiros daqui, tem vários colegas, tal, né? 240 ovelhas caberiam num vagão. Agora imagine, são 522 vagões. De acordo com esses cálculos, mais ou menos 200 vagões, você conseguiria colocar 45 mil animais. Dizem que nas espécies que nós temos hoje, que provavelmente foram os que sobreviveram, nós temos 17.600 espécies animais. 17.600 espécies animais, dos quais 7 pares de cada desses animais considerados puros e um casal dos animais considerados impuros. Então, você imagina quanta bichaiada que era, né? Era bicho que não acaba mais. Você imagina hoje, se eu juntar 20 mil espécies animais aqui, eu sei lá o que viria, ia dar um bafafá aí na... E tinha que levar também comida, porque esses animais iam viver do quê? E animais de tudo quanto é espécie, né? Tinha uns que comiam só capim, outros falavam, não, eu só como carne. O outro vai dizer, mas eu como carne, mas quero também ter feno. Eu gosto de semente. Passarinho gosta de semente, né? Olha a confusão que começou aí. Imagina.
Então, sobraram 250, 240 vagões para carregar a comida. Carregar a comida deles, daqueles que vão cuidar deles também, tinha então Noé, a mulher de Noé, os 3 filhos e as esposas, 8 pessoas. 8 pessoas para cuidar de tudo isso, tinha que levar comida para eles e água, né? Porque Deus falou, olha, vai chover 40 dias e 40 noites e você fecha tudo e a arca vai boiar e vai andar por aí, porque vai vagar. Ela não tem leme, não tem direção, não tem nada, vocês ficam tudo quietinho aí dentro. Isso aconteceu. 40 dias e 40 noites de chuva direto. Vocês imaginam, né? Lá em Petrópolis, 2, 3 dias de chuva direto deu aquele problemão lá. 40 dias e 40 noites. Só que, daí a arca boiou e começou a ir para Deus dará, né? Eles iam para onde Deus quisesse, porque não tinha vela. Noé não era navegador, ele não ia saber para lá onde é o norte, onde é o sul, ele ficou lá. Bom, se fizermos os cálculos, quanto tempo essa água teve que baixar até Noé poder sair, os cálculos dizem mais ou menos 12 meses, 1 ano e 1 mês mais ou menos. Agora vamos começar a imaginar, né? Essa arca estava lá, 20 mil bichos dentro, 8 pessoas para cuidar. Eu vou fazer a pergunta. Era uma arca escura, né? É bem mais escura que isso aqui. Imagina, tudo tampado. Era quente, será? Ou será que era legal? Tinha ar-condicionado? Tinha ventilador? Todo mundo sentadinho assim? Não. E o cheiro? Será que tinha um cheiro agradável? Bom, vocês imaginem. 45 mil bichos. As pessoas que estavam lá, não está escrito que tinha banheiro, não. Não está escrito na Bíblia. Então, não sei como é que era a coisa. Não tinha chuveiro. A roupa não era lavada todos os dias. A água devia ser bem racionada, né? Então, era meio complicado. Comece a imaginar. Imagina você dentro de um negócio desse tipo. Tinha barulho? Os bichinhos ficavam tudo quietinhos lá. Imagine o elefante. Imagine o elefante durante um dia. O que ele aprontava? Alguém tinha que cuidar disso, né? O cavalo. Vocês já viram, vão lá no zoológico, de vez em quando o elefante faz lá suas necessidades. Imagine aquilo todos os dias. Alguém tinha que limpar. Quem que limpava? Descia um anjo lá para limpar? Não está escrito isso. Quem cuidava eram 8 pessoas. E quem alimentava todo esse povo aí? Além disso, eles tinham que fazer a comida para eles, né? Porque eles eram 8. Alguém tinha que revezar na cozinha, eu imagino. Devia ser a mulher do Noé, né? Eu não sei.
ou as noras, mas tinha que ir lá limpar, dar banho nos bichos, porque imagine, não sei, quem viveu aqui no interior sabe. Vocês já cuidaram de porco, de chiqueiro de porco? Eu acho que alguns já teve esse contato, né? Não é fácil. Se você não lava aquele chão quase que dia sim, dia não, ou diariamente, não dá. Vou fazer outra pergunta para você. Vocês acham que tinha mosquito, mosca, berne? Devia estar em um monte, né? Porque as moscas aproveitaram, entraram lá na arca também, falaram, opa, eu também vou entrar. Vai junto com a bichaiada, eu também vou entrar. Então, tinha mosca. Eu acho que tinha mosca. E tinha aquelas moscas bernentas desse tamanho, que o dia que você está fazendo teu churrasco, aparece uma lá, você já fica louco da vida, não é? Imagine um bicho desse entrar dentro da sua cozinha quando está cozinhando. Não era fácil, não. Não era fácil. E os passarinhos? Será que eles ficavam quietinhos? Porque passarinho acorda 4, 5 horas da manhã. O galo começava a cantar, sei lá, 3 horas da manhã, né? E cada um era do seu jeito. Não tinha, falar, cala a boca aí. Não, não dava. Você fica quietinho aí. Não dava. A vida era desse jeito. Então, eu volto àquela pergunta. A arca era bom viver lá dentro? Não era legal. E fora dela? Fora dela o que era? Morte. Apesar de ser tudo aquilo lá, era muito bom, porque ali tinha vida, e tinha promessa de vida. Fora dela, morte. E eu vou fazer essa pergunta para vocês. A arca é igual a uma igreja? Vamos pensar. A arca é igual a uma igreja, sim. Numa igreja tem de tudo. Tem o que falar grosso, tem o que falar não sei o quê, tem o que rir de tudo quanto é coisa. Tem aquele que chora, tem aquele que canta, tem aquele que grita. Tem aquele que a gente fala, pô, mas esse cara, ele não se toca. Ele acorda 4 horas da manhã e começa a cantar que nem um galo e me perturba. A igreja é uma grande arca. Imagine agora vocês aqui. De repente Deus dá uma ordem e fala, vai fechar essa igreja, vocês vão ficar aqui dentro 1 ano e 1 mês, todos nós aqui convivendo. Acabou essa mamata de ir para casa, dormir naquela cama limpa, vai dormir no chão aí, cada um aí, pega aí do jeito que está, dorme no chão. Não sei quantos nós somos aqui. Nós vamos dizer umas 80 pessoas, tá. 80 pessoas, só tem um banheiro, viu? Banho, não vai dar para todo mundo não. Banheiro é com hora marcada, porque de tal a tal hora vai esse pessoal daqui para lá. Daqui para lá vai tal hora. Comida, olha, comida não é o que vocês querem, é o que o pessoal da cozinha decidir. É difícil? É difícil, né? Mas é melhor ficar aqui dentro? É melhor, né? Do que sair para o mundo aí, gostoso, bonito, mas só que você não sabe o que vai encontrar pela frente. Aqui você tem a promessa de Deus. Você está no corpo de Cristo. E você vai ficar assim 1 ano aqui convivendo, todo mundo aqui, viu? Todo mundo, quer nem saber. Deita aí no chão, deita aqui, vem deitar.
Vai tomar banho? Não. Vai cheirar mal? Vai. Vai trocar de roupa? Não vai não. Te vira. Ah, mas assim é duro, né? É. A vida na arca foi difícil. E assim é a vida junto com, às vezes, os meus familiares. É porque um lá fala grosso, outro fica reclamando, o outro não acorda cedo, o outro não arruma a cama, o outro toma banho e larga tudo a toalha lá no chão. É uma arca, né? No trabalho também, tem aquele que é poderoso ali, né? Tem o outro e tem outro que fala mal, fica só falando mal do outro. É a arca? É. Mas eu diria que é melhor ficar dentro da arca, dentro da sua igreja. E ela não tem leme, viu? Não é uma coisa que fala, olha, é certeza que você entra aqui e você vai chegar lá. Deus não prometeu isso. Deus disse, na vida tereis aflições. Não é um transatlântico. Não é. Eu acho que muitos de vocês já viajaram nesses tours de transatlântico, né? Era muita moda antes da pandemia. Eu acho que com certeza foram. Foi legal? Depende, né? Eu vou contar um fato. A gente, como na ortopedia, a gente é ligado à faculdade e tal, então tem congresso e tal, você tem que participar, você vai às vezes dar palestra e tal. E um dia, os mais letrados, os mais inteligentes, falaram, vamos fazer um congresso dentro de um transatlântico. Oh, legal, hein? Vamos nessa, né? Vamos nessa, pô. Nunca fizemos um congresso dentro de um navio. Nossa! O navio cabe quantas? Ah, cabe 2.500 pessoas. A gente aluga lá, leva a família, e vai ser uma beleza. Ótimo. E fomos. Eu fui só porque minha mulher não entra em avião, não entra em navio, não tem jeito. Então, foi só eu. Bom, na primeira noite da palestra, beleza. Foi uma maravilha. Comida toda hora. Você pode, eu quero comer, tem lá, tem lá, tem lá. Anfiteatro amplo. Nossa, maravilha. Jantar. Nossa, jantar com comandante, aquelas coisas aí. Jantar com músico. Só que teve um dia que balançou um pouco o mar. E foi aqui na costa, né? Foi daqui, foi até Salvador e era para voltar. Saiu de Santos. À noite, balançou o navio. Olha, dos colegas que eu me lembro, vamos dizer assim, dos médicos ortopedistas, que devia ter uns 800 mil médicos, uns 20% teve esse negócio do... Alguém já teve isso? E começaram a vomitar em tudo quanto é lugar. Não dava tempo do cara ir sair correndo lá, porque ficava tudo cheio. E vomitava dentro do saco plástico. Transatlântico. Primeira classe. O chão tudo... Olha o cheiro que ficou. Vocês já tiveram esse contato do vômito azedo que dá? Pois é, transatlântico. Agora imagine na arca, como devia ser. É o elefante, a girafa, o rinoceronte lá dando os coices,
hipopótamo lá querendo chafurdar, mas não tinha água, ele ficava todo impaciente, devia bater nos outros, devia correr para lá, correr para cá, eu não sei como é que era. Mas deve ter sido um negócio meio estranho, né? Meio difícil. Mas a pergunta sempre era melhor dentro da arca? Era. É melhor dentro da arca? É. Fora da arca, era a morte. Então, irmãos, fora da arca é a morte. E na igreja nós temos tudo quanto é tipo, né? É como se a gente... Você já viu aquela... Quando foram fazer o Envisionar, tinha lá a personalidade, né? Tinha aquele que era o cachorro, tinha aquele que era o... sei lá, macaco, acho que tinha um monte de coisa. Os bichos, cada um era um bicho. Agora imagine que cada um vai botar uma máscara aqui e virar o bichinho aí que seja. Um vai ser cachorro, o outro vai ser gato, elefante, pá. E vai conviver aqui dentro 1 ano. Vamos ver o que balaio de gato que vai dar no fim de 1 ano. Vocês acham que daria para aguentar? Não era fácil, não vai ser fácil não. E não é fácil. Vida em grupo, vida em comunhão, né? A gente fala tanto de comunhão, né? Vai viver em comunhão com outro vomitando no seu pé. Vai viver em comunhão com outro falando na tua orelha 24 horas por dia. É difícil, é muito difícil. Pelo esforço de cada um, dá para a gente aguentar. Ah, não, eu sou um cara paciente, meu. Comigo pode fazer. Te dou 1 semana. 1 semana para ver o que você vira. O único que eu vi foi ontem a Edna falando do Mário Covas. Eu achei incrível o que ela falou. A Edna não está aqui hoje. Mas ela falou, o Mário, 57 anos de casamento, ele nunca me falou uma palavra difícil. Eu falei, nossa. Eu falei, nossa. E a minha mulher estava do meu lado, né? Eu falei, nossa, meu, eu preciso aprender, né? Preciso aprender, né? A gente precisa aprender. Porque foi ela que falou. Porque podia ser, se o Mário Coca ainda tivesse vivo, não, sou eu aqui. Não, foi a esposa que falou. 57 anos de casado e ele nunca me falou uma palavra que fosse dura. Eu falei, cara, mas realmente impressionante. Mas tem um detalhe, a que eu vou contar agora. A coisa não vinha porque ele se esforçava. Eu vou, todo dia, me canso. Graças a Deus eu não abri a boca naquela hora. Nossa, eu queria falar um monte. Não foi assim. Isso vem de dentro, vem da paz. Então, em Colossenses 3,13, se alguém tiver na Bíblia, pode abrir. E ali está projetado também, Colossenses 3,13 diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Será que eu, com meu esforço, consigo fazer isso? A partir de amanhã, não, a partir de agora, eu vou fazer aquilo lá. Dá para fazer? Não, mas eu sou eu, cara.
Eu faço. Dá para fazer? Claro que não dá. Amanhã, lá no seu serviço, você está sendo lá o rinoceronte, né? Dando os coices, batendo no outro e se pegando. Imagine um leão junto com a zebra. Deve ter sido uma confusão danada. E ele diz: mas o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Se vocês tiverem, também pode abrir, ou pode anotar, ou está escrito aí e tal. O fruto do Espírito. Amor, né? A gente fala tanto em amor, né? Amor, né? Tem que amar todo mundo. Amar primeiro, tal. Em primeiro lugar a Deus, depois o seu próximo. A gente fala daqui para fora. É isso mesmo, vamos ser sinceros. É difícil. Mas o fruto do Espírito diz aqui: amor, gozo. Gozo é plenitude, né? É aquele que chega dá patada em cima dele, ele fala: não, tudo bem. Não é eu, é o Espírito que está em mim. É aquele que traz paz, onde tem confusão, briga, discussão. É fruto do Espírito Santo. Não é fruto do esforço santo, é do Espírito Santo. Longanimidade. É uma palavra longa, né? É exatamente isso. Seja paciencioso com o seu próximo. Seja longânimo. Perdoa ele. Que nem Pedro perguntou: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? 7 vezes, Senhor. 7 vezes 70. Bom, 7 vezes 70 é 490, né? Bom, perdoar 490 vezes, você passou na prova, assim. Você realmente... Benignidade, bondade, fé. Fé, porque sem fé não dá para buscar esse Espírito Santo. Não dá. Sem buscar aqui também, todos os dias, não dá. Não adianta eu ficar só ouvindo música e estou contente lá, estou contente. Está contente até acabar a música, né? Mas a fé vem no ouvir, no ler. Tem aqui também. Mansidão, temperança. Temperança aqui diz temperança, mas em outras versões diz domínio próprio. Essa palavra é muito profunda, né? Ter domínio próprio. O que é ter domínio próprio? Ela é profunda, né? É saber ter a visão das coisas no momento e não reagir da maneira que eu reagiria pelos meus instintos. Pelo meu instinto, botar o dedo na cara desse sujeito e falar tudo que é soltar os cachorros em cima, como se fala. Mas domínio próprio não é isso. Ele é longanimidade, bondade, temperança, quer dizer, tudo uma mistura. Então, meus irmãos, eu diria, nós precisamos buscar o Espírito Santo. Porque não adianta eu dizer e falar que eu vou ser bonzinho daqui para frente. Você não vai conseguir. Quem vai fazer isso e transformar é o Espírito Santo. Por isso que em Efésios 4, de 2 a 6,
está escrito da seguinte maneira. Efésios 4, de 2 a 6. Quem tiver a sua Bíblia, pode abrir, ou então leia junto. Com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito. Essa é a nossa arca. É a arca da sua igreja, é a sua igreja. Um só corpo, um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o que é sobre todos e por todos e em todos. Difícil, né? É difícil. De fato, eu poder afirmar isso, é só Paulo, né? E Paulo e aqueles que são cheios do Espírito Santo. Então, aqui eu vou voltar lá o nosso irmão Mário Koga, né? Eu gostaria que os seus familiares, sua esposa, o seu marido, um dia pudesse dizer, olha, nós somos casados há 57 anos, hein? E você nunca me falou uma palavra difícil. Mas é verdade, mas isso é possível. É possível. Então eu diria, busquem o Espírito. Não existe outro caminho. Para viver dentro de uma arca, nós precisamos ter o Espírito, senão não dá. Não dá para a gente aqui viver e falar, olha, aqui é um clube, viu, pessoal? Isso é um clube. Cada um joga do seu jeito, fim do mês vocês pagam lá a mensalidade e está tudo certo. Pode falar o que vocês quiserem. Não, isso aqui não é um clube. Essa é uma arca. Essa é o corpo de Cristo. É a igreja que é o corpo de Cristo. E hoje nós tivemos uma alvorada de oração, cujo tema principal é o Crônicas 7,14. E se a gente for ver bem o que está escrito no 7,14, ele no fundo leva a isso, leva a ter frutos do Espírito. 2 Crônicas 7,14. Vou repetir de novo. Quem esteve aqui de manhã já ouviu falar, o pastor falou, todo mundo falou, a Maria falou. Nossa, todo mundo falou. Mas eu vou repetir de novo. Porque isso tem que martelar, tem que estar no coração e tem que estar marcado aqui. Diz assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Maus caminhos, é isso que nos impede de aproximar do Espírito, ou do Espírito trabalhar em nós. O pecado, ele separa, não dá. Se você não se humilhar e não se converter dos seus maus caminhos, não dá para ter o fruto do Espírito. Então você não vai dar para você ser, como diz aqui, vai ser difícil trabalhar nessa arca, vai ser difícil a gente caminhar dentro da arca. Mas eu digo, melhor estar dentro da arca, que lá tem vida, tem esperança,
e tem o porvir. Lá fora da arca era a morte. Então ele diz: eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei o coração de cada um, sararei a família de cada um, sararei a igreja de todos nós, sararei a cidade, sararei o país e sararei as brigas do mundo. É isso. Então eu diria, não dá para eu, pelo meu esforço e pela minha paciência, viver dentro da arca. Porque um dia eu vou surtar. O homem surta mesmo, viu? De repente, dá uns 7 minutos na cabeça, tudo que ele fez que foi direitinho, ele joga tudo para cima e tal. Por quê? Porque esse foi o esforço, não foi o espírito. Então, o que eu faço aqui para vocês hoje é: vamos buscar o Espírito. Vamos ter esse Espírito Santo. A gente precisa dele, para que eu possa ter amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Todas as coisas diz que irão passar, mas o amor vai permanecer. Então, o fruto do Espírito vai permanecer. Eu gostaria de convidar vocês, a cada um: olha, eu andei distante do Espírito. Eu tinha mais o Espírito na minha vida, mas de repente parece que a vida foi mudando. E parece que eu me distanciei. Eu não estou vivendo mais como eu gostaria de viver pelo Espírito. Eu preciso viver, porque eu preciso viver dentro de uma arca. Eu estou numa arca. Onde estiver, não importa qual seja a sua arca, mas você vive dentro de uma arca. Eu gostaria que aqueles que quisessem hoje ter um reencontro com o Espírito, ou uma renovação com o Espírito, ou receber o Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que pensassem, eu gostaria que, se alguém quiser falar: olha, eu gostaria de hoje ter um reencontro, que levantasse a sua mão onde você estiver. Durante a oração, eu vou pedindo para as pessoas levantarem as suas mãos. Obrigado em nome de Jesus, obrigado em nome de Jesus, obrigado em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração, e eu gostaria também que as irmãs e os irmãos do nosso grupo, parceiros de oração, viessem aqui à frente, que nós pudéssemos orar depois por essas pessoas que querem ter hoje um reencontro, uma renovação, de falar: eu quero, porque eu preciso viver nessa arca. Eu gostaria que o pastor viesse aqui em frente, por favor, pastor. A pastora também, pastora. A senhora está afastada, mas a senhora é abençoada. Então, em nome de Jesus, eu gostaria que a senhora orasse também pelos outros, e que esse teu Espírito que habita em você seja transferido para outros, tá? Em nome de Jesus. Crisa, Maria, Takagi, por favor, venha aqui em frente. A Cris Ogawa, por favor. Quem quer mais da parceiros? A Kaori, está aí a Kaori, por favor.
Vamos começar a orar, e eu gostaria que aqueles que querem receber uma renovação do Espírito, venham aqui em frente. Venha, porque olha, é só vir à frente, levantar a mão. Eu quero que seja essa renovação, e que haja aí oração, que haja transformação, que haja mudança, que a gente possa viver dentro de uma arca em paz. Que a gente possa viver em paz e longanimidade. Então vamos orar. Quem quiser, por favor, venha em frente enquanto eu estou orando. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos aqui a Tua presença, Pai, que o Teu Espírito esteja sobre essas pessoas, e que, Senhor, o Teu Espírito possa ser derramado sobre essas pessoas, Senhor. Que vidas sejam mudadas e transformadas nesse dia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Quem quiser que venha à frente, Senhor, levante a sua mão e venha à frente. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não é momento de ter medo ou ter vergonha ou nada disso, Senhor. E vamos orar aqui, pessoal. Por favor, orem. Venham orar, por favor, orem por essas pessoas que estão aqui. Senhor, que o Senhor transforme com o Teu Espírito, Pai. Venha aqui neste momento. Obrigado, Pai. Haja mudança, haja transformação, Pai. Eu peço. E aqueles também que já estão cheios do Espírito, que levantem, e também levantem as suas mãos para abençoar. Por favor, levantem os que estão cheios do Espírito. E levantem as suas mãos, estejam intercedendo por este grupo, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor esteja presente aqui, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor. Renova esta igreja, Senhor. Renova e transforma esta igreja, Pai. Transforma em pessoas, transforma em famílias. Transforma em pessoas, Pai, que sejam cheios do Teu Espírito. Que por nossa força nós não somos capazes, Pai. Pelo nosso esforço próprio não somos capazes. Em nome de Jesus, Pai. Estejai aqui presente, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia, te rendemos. Aleluia, 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 nesta manhã. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia, 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 Senhor. Obrigado por este momento, Senhor. Que haja mudanças, transformação, Senhor. Corações, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Podem se sentar. Muito obrigado. Obrigado pelo Espírito. Obrigado, Senhor. Vamos fazer o seguinte. Nós temos, acho que visita, né? O Watanabe falou que parece que tem visitas hoje. Eu gostaria que, não sei se ele está aí, para poder anunciar os nomes de visitantes. Ah, tá. Simone Martins, mora aqui perto. Fique em pé, Simone, por favor. Simone Martins, seja bem-vinda, viu? Alfonso Stefano. Alfonso, é o casal, né? Muito bem-vindo, viu, Alfonso e Simone. Muito obrigado pela sua presença e que realmente o Espírito esteja
com vocês, tá? Isabela Martins de Stefano. É a filha que está em outro... Tá bom, muito bom. Aleluia, obrigado. Podem se assentar. E eu vou dando por encerrado o culto, mas antes eu quero que o pastor faça a bênção pastoral para terminar. E depois, se tiver algum aviso, após a bênção pastoral, tá?